A minha parte será sobre a pregação e basicamente a postura e a elaboração de como vamos fazer, tá bom? A pregação da palavra de Cristo é um dos maiores meios de comunicação de Deus para a raça humana. Não é o único meio, né? Mas através da palavra. Deus usa a pregação da palavra para converter os homens dos seus maus caminhos. Quando alguém está pregando a palavra de Deus e sendo usado pelo Espírito Santo, grandes coisas acontecerão nas vidas. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, né? Foi assim que Deus escolheu. A fé, ela não vem pelo visual, é o que a Bíblia diz, né? E a gente vê isso claramente quando Moisés levou o povo de Deus do Egito até a terra prometida, tantos milagres que eles viram, e assim foi diante do próprio Filho de Deus, que fez tantos milagres e as pessoas não se converteram. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, precisamos, você, precisamos entender que é um dos maiores meios de comunicação. Então, quando você sobe para pregar, aí a gente vai ver que você vai ter entre 25 e 35 minutos de pregação, você vai ter a oportunidade de falar para 2 centenas, um pouco mais, de irmãos, algo que você não conseguiria fazer levando essa mesma mensagem, com esse mesmo tempo, durante uma semana a todos os irmãos, a indisponibilidade, né? Você imagine falar com cada irmão esse tempo durante toda a semana. Então, lembrando que é um dos maiores, não é o único meio, né? Mas um dos maiores meios que Deus usa. Então, quando você está levando a mensagem, você está se comunicando. Então, procure se apresentar de forma adequada, roupas e acessórios, eu acho que a gente já falou bastante, mas cuidado com os gestos, a sua postura no púlpito, principalmente, não somente esse lado, mas para não ficar repetitivo. Então, você tem que saber como vai se colocar a sua postura lá, né? Use uma linguagem sadia, simples e direta, sem muitos mistérios, né? Você não quer ficar falando para que os irmãos fiquem raciocinando o que você quer com isso, ou eles podem entender isso ou aquilo. Você quer que eles tomem uma decisão na vida, tá certo? Esteja muito bem preparado e confiante em sua mensagem. Então, tem que haver uma preparação, tá certo? De vez em quando, acontece do pregador ficar doente. Aí, nesse caso, por exemplo, se acontecer, Rodrigo, ele já é avisado, não é? E já é combinado a pessoa ter uma mensagem lá guardadinha, como também quem vai dirigir a oferta, quem vai dirigir a ceia, os dirigentes que são responsáveis por aquele mês, a ter já algo preparado. Até falei certa vez, olha, se você vai preparar uma pregação, ou uma ceia, uma oferta, uma direção de hinos, e ninguém ficou doente, no próximo mês você vai usar na ordem do culto, tá certo? Atenção com os vícios linguísticos, constantemente repetitivos, né? A gente antigamente né, e ficava né, e ficava repetindo, né? Está pensando nisso, não é isso, então a gente tem que lembrar para não ficar com um vício linguístico constante, repetitivo, né? Eu estou enfatizando isso aqui para a gente. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando você vai apresentar a palavra de Deus para a igreja do Senhor, você quer levar a santidade de Deus para aqueles irmãos, você quer levar a mensagem de Deus que é santa para aqueles irmãos. Esteja bem preparado, né? Escolha um assunto na Bíblia e elabore a sua mensagem, tá certo? Isso aqui eu vou falar a minha, experiência. Lembrando para vocês, isso aqui é muito importante, que não existe um tipo de
pregação, que é o melhor tipo. O que existe é o meio que sai do pregador para o ouvinte e que o ouvinte entende perfeitamente o que ele está transmitindo. Porque se eu perguntasse a você, um dos maiores voz da palavra de Deus no Velho Testamento, alguém vai lembrar de quem eu estou falando, que cumpriu? Quem pode pensar? Eu pensei, por exemplo, na mula, na burra de Balaão, que foi usada por ele e transmitiu muito bem. Então, nós somos instrumentos de Deus. O irmão gosta de uma pregação expositiva. Bem, é assim que ele quer. Não, eu gosto de uma contextual. Então, que a pregação ela seja bem elaborada e saia, e que a pessoa entenda. Pesquise a fundo cada versículo e faça uma explanação lógica. Então você tem que estudar o texto, tá certo? Enfatize os pontos principais do tema, tá certo? Escolhido da sua mensagem. Estude o texto e o contexto e outros textos, se necessário, né? Eu gosto muito daquele versículo de Romanos, não é? Quando ele diz que o justo viverá pela fé. Tem uma citação em Abacuque, uma citação em Romanos, uma citação em Gálatas, uma citação em Hebreus, o mesmo versículo. Então, se é necessário, começa lá em Abacuque, passa por Romanos, vai em Gálatas, termina em Hebreus, tá certo? Mas estude ele e os outros. Domine o assunto sem fugir do seu propósito para com a igreja. Então, quando você prepara uma mensagem e vai passar, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um ponto onde você quer passar para a igreja. Você não quer ensinar a igreja vários pontos, então você enfatiza, tá certo? Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Maneja, é como se fosse uma ferramenta. Você maneja bem a palavra da verdade. Então você escolhe um assunto, elabora a sua mensagem, pesquisa cada versículo e faz uma explanação lógica, enfatiza os pontos principais do tema escolhido da sua mensagem, é isso que você vai apresentar. Você estuda o texto, o contexto, se necessário, você, obrigado Daniel, se necessário, você tem que estudar outros textos e domine um assunto sem fugir do seu propósito para com a igreja, né? É isso que você quer passar para a igreja, então você passa esse ponto, tá certo? Esteja bem preparado. A estrutura da pregação. Então, eu normalmente uso essa estrutura, eu acho que eu já uso há, não sei, talvez algumas décadas, né? Sempre passo, que é um tema, tem que ter um tema, e por incrível que pareça, às vezes o pregador sobe e ninguém sabe qual é o tema, mas pela graça divina de Deus, a pregação é boa, entende? E às vezes tem mais do que um tema, às vezes não é, uma pessoa entende uma coisa, outra entende outra, mas se Deus está usando e está alcançando, ótimo, né? Mas você tem que ter um tema, tem que ter uma introdução, que é a parte que introduz, não é? Ao estudo, à mensagem, tem um propósito, por que é que você escolheu esse assunto e você quer passar para eles, tem uma previsão, tá certo? Uma previsão do que você vai apresentar, tem um desenvolvimento que é onde você trabalha mais. Então, esse é o ponto, tá certo? Você tem um tema, o tema pode ser a respeito de amor, o propósito é estimular a igreja a amar, tá certo? A previsão é que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, que quem não ama a Deus não ama os irmãos, e aí você começa a desenvolver o tema, a importância do amor, o quanto Deus nos amou, o exemplo que nos deu de amor, e assim sucessivamente. E aí chega a uma conclusão, que é onde você fecha a sua mensagem, né? A pregação. Então tem que ter uma estrutura. Me ajuda muito, por quê? Porque toda pregação, para mim, ela tem início, meio e fim. Então, se eu sei que tem um tema,
que tem uma introdução, que tem um propósito, que tem uma previsão, um desenvolvimento e uma conclusão, eu sei onde estou começando e sei onde terminar. E muitas vezes a pessoa fica pregando e fica em um círculo mesmo, tá certo? E quando bate na telha dela, amém, amém, irmãos, pronto, desceu. Então, é importante você saber isto. Por quê? Porque você está levando a palavra de Deus, o tempo, ele é pequeno, você quer alcançar seus objetivos, então você tem esse pequeno mapa na sua cabeça, na cabeceira da sua cama, levando essa mensagem, tá certo? A pregação pode durar entre 25 a 35 minutos, você não deve correr e nem ficar andando, como eu falei, em círculo, tá certo? Uma coisa importante, quando eu me converti lá tempos atrás, né, a pregação, a ordem do culto, ela era organizada em 45 minutos, dando essa margem sempre de 10 minutos para frente ou para trás. Então imagine, 45 minutos. Hoje em dia eu escuto pessoas falando que a mente humana só consegue absorver 15 minutos. Então vocês estão liberados, podem ir para casa, se isso é verdade, né? Então, a palavra de Deus, amados, a gente sabe que é algo especial, é o poder que ela tem, entende? Já aconteceu, uma pessoa desce do púlpito, muitas pessoas não gostaram ou não assimilaram aquela pregação, o que ele passou. Às vezes tem alguém que entrega a sua vida. Sabe como é? Então, o que eu quero dizer é que não existe um método eficiente ou mais eficiente. Não, esse método aqui. Se você fizer, você vai conseguir. Não, isso não é verdade. Não é? O jeito como você passa a mensagem, eu não sei quantos de vocês conheceram Joe McKinney, mas para mim ele era a pessoa que mais transmitia a palavra de Deus para me convencer. E eu até sempre achei que tinha outros que pregavam melhor do que ele, mas envolvia a vida, envolvia a simplicidade no sentido de levar de forma direta, prática. Então, para mim, e não somente pregação, né, como também o ensino, tá certo? Mas quando você estiver elaborando sua pregação, ela deve ter mais ou menos esse tempo, e aí você pode ficar dentro dele, não é? Um jovem chamado Eutico, cadê Marcelo? Marcelo está aqui, não é? Um jovem que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, né? Então, esse versículo aí sempre me deu uma ajudinha quando eu me prolongo, né? Até agora ninguém caiu, todo mundo está seguro, mas é importante a gente lembrar, tá certo? Você não tem que correr, porque a pior coisa que tem é quando alguém diz para você, olha, você tente ser direto, prático, aí a pessoa passa que está correndo. Isso não é legal, as coisas de Deus. Mas também você não quer ficar naquele pensamento sempre voltando à mesma linguagem, repetindo diversas vezes a mesma coisa. Então você simplesmente é direto até o ponto. Então essa é a estrutura da pregação. Eu estou vendo alguns de vocês anotando, mas a gente vai ter tudo isso disponível para vocês, tá certo? Então, uma coisa importante com relação à pregação, e eu coloquei aqui para vocês, é que quando você tem o texto, e até essa parte quem me ensinou foi Joe McKinney, tá certo? Todo o texto você quer declarar, você quer ensinar, você quer explicar, e você quer ilustrar e aplicar, tá certo? Exponha claramente seu objetivo no texto, é quando você declara. Irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus disse, bem-aventurados os humildes, pois eu quero compartilhar com vocês este pensamento, humildade. Hoje veremos o quanto é importante humildade. Pronto. Irmãos, eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 5, do versículo 3 a 11.
Hoje eu quero compartilhar com vocês as bem-aventuranças. Veja a diferença. Um versículo, humildade, você declarou. Vários versículos, as bem-aventuranças. Você ensina, não é? Ensine a mensagem fiel do texto aos ouvintes. Então, a mensagem fiel do texto que eu estou falando aqui é o seguinte: vamos hoje analisar um pouco sobre a humildade. Beleza. Aí daqui a pouco você está falando de compaixão. Como é importante compaixão? Que Deus, o nosso Deus, Ele é compassivo. Você não está ensinando nada errado. Você não está sendo fiel ao texto. Não estou dizendo que você está pecando. Tem que pegar o sentido do que eu estou falando. Ao texto, você não está sendo fiel. O texto está falando de humildade. Não, mas Deus é tão compassivo, tu vai dizer que não é. Claro que Ele é. Então você é fiel ao que você ensina. Explique com raciocínio, inteligência e sabedoria. Mas tudo isso do alto, né? Você tem que explicar, tá certo? Na pregação. Inspire seus ouvintes com ilustrações práticas. Então, agora, depois de explicar, você vai ilustrar. E é muito importante ter ilustrações, tá certo? Na mensagem. Eu sempre falo que as ilustrações são as cores, não é? Onde você começa a deslumbrar. Então você tem que parar, ilustrar e, por final, você tem que aplicar. Pregue uma mensagem viva, aplicando na vida. Quando você aplica na sua vida, na vida dos irmãos, então ela se torna uma mensagem viva, uma mensagem eficaz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como é que eu vou fazer a mensagem ser viva? É com aplicações. Irmãos, será que a nossa postura é uma postura de misericórdia, como fala lá em Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Quando alguém ofende você, quando alguém pisa no seu pé, você tem sido misericordioso? Quando alguém está submisso a você no trabalho ou em determinado local e faz algo errado, você é misericordioso? Você estende essa misericórdia? Então você começa a aplicar na vida das pessoas. Isso é o que torna a mensagem viva. Se você não aplica, vai sair tudo bem, só que em termos da prática do dia a dia, fica a desejar, tá certo? Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você faz a estrutura, tá certo? Você tem que lembrar que você tem que declarar que isso basicamente é o propósito, você tem que ensinar, mas lembra, você tem que ser fiel ao texto. O que você pode estar falando é verdade, mas seja fiel ao texto do que você está passando. Explicar com raciocínio, inteligência e sabedoria, inspirar os ouvintes com ilustrações práticas, inspirar a quê? Ou a mudar a vida, ou a continuar praticando, tá certo? Então, pode ser um chamado a mudar a vida, ou a continuar na perseverança da prática da vida. Advertências. O púlpito, ele não é um lugar de brincadeiras ou gracinha, tá certo? O púlpito. Agora, isso não é somente em relação à pregação. Eu botei, mas em qualquer um. Você pode descontrair os irmãos com seriedade para obter a atenção deles. Então, muitas vezes você está lá e se você estiver pregando durante, vamos dizer, 30 minutos, é difícil ter o pensamento, a atenção de todo mundo, né? E eu costumo dizer para as pessoas que lá de cima eu já vi de tudo. Eu já vi gente cortando unhas, eu já vi gente passando bilhete de um para o outro, gente falando no telefone,
gente jogando papel um no outro, gente tentando se comunicar com o outro. Eu já vi muitas coisas. Então você tem que, de alguma forma, eu uso a palavra captar, não é? E prender a atenção de todos. Então você tem que ter algumas artimanhas. Você não tem que ser eu não queria usar a palavra palhaço, mas um animador, né? Entende? Para estar sempre fazendo gracinhas, mas você tem que saber. Mas é uma advertência. O púlpito não é um lugar de se enviar mensagens particulares para um irmão ou grupo de irmãos. Tá certo? Então vou levar uma pregação. O irmão fulano tal fez isso comigo, então eu vou chegar lá em cima e vou meter o pau. Não, a pregação é para a igreja. Você procura saber, não é? A gente vai perceber de oração o que Deus quer que você compartilhe com os irmãos, e você leva. E acontece de um irmão chegar a dizer: poxa, você falou para mim, essa pregação foi para mim, gostei muito, tocou no meu coração. Mas não é um irmão que você não quer, tá certo? Eita, vou falar desse irmão, esse problema aqui, vou falar desse aqui. Não, você simplesmente prega a palavra de Deus, o assunto. E se alguém se sente tocado e compartilha com você, você está alcançando o objetivo, mas você não está levando nenhuma mensagem para ninguém ou para grupo nenhum da igreja. Então é uma advertência, tá bom? O púlpito não é um lugar para despreparados biblicamente, espiritualmente ou emocionalmente. Então a pessoa tem que estar preparado biblicamente. Isso não quer dizer que um irmão de 30 anos, não é, que está bem preparado teoricamente, e um irmão que se converteu há 1 ano, você quer fazer uma comparação. Está vendo que ele não está preparado? Mas especialmente no que eu falei no início, o assunto que ele tem, não é? O tema que ele recebeu, ele está preparado. Ele vai trabalhar sobre esse ponto. Se ele encontra um versículo ou um texto que dá um apoio a ele, mas ele não está entendendo, e se não tem tempo para consultar um irmão ou uma outra fonte, deixa de lado, vai atrás de um outro que vai ser muito mais tranquilo, no sentido de passar para você confiança, né? Espiritualmente ele tem que estar preparado, espiritualmente, para poder ser um instrumento de Deus, levando a palavra de Deus, com simplicidade, pode ser, mas com seriedade, né? E emocionalmente é muito importante, sabe como é? Às vezes você vê pessoas com raiva no púlpito, pessoas iradas no púlpito, pessoas descontroladas, falando ou levando recados, ou repreendendo, ou censurando em algumas situações, se irritando facilmente, perdendo o raciocínio porque ficou chateado. Então você chega lá em cima, preparado, mais na frente eu vou falar só um pouquinho como, mas que é importante. Então, essas são algumas advertências. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência. Então, integridade e reverência. É coerente. O pregador que tem integridade e é reverente, ele tem coerência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, a linguagem é sempre sadia, irrepreensível, tá certo? Sabendo o que falar, como falar. Você não tem que fazer nenhuma pregação com raiva. Se está com raiva, não pregue. Está irado, não pregue. É uma pregação para dar um recado para alguém, não pregue. Não é para um grupo, não pregue. Tem que ser para a igreja. E sempre com um propósito. E qual é o propósito? Olha, seja ele instruir, ou seja ele corrigir, ou repreender, sempre tem um propósito, que é para levar o povo de Deus para mais perto de Deus. Não, mas é a correção. Alguém vai fazer sorrindo? Pode ser que não.
mas não quer dizer que você tem que fazer com raiva, irado, como a gente costuma usar a expressão, rasgando o verbo, né? Não, essa igreja não muda, não presta, continua. Não, se você está descontrolado, você sai. O objetivo da pregação, eu quero começar com o texto. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ela tem utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, aí vocês veem o objetivo, de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo da pregação, o texto aqui, eu extraí do texto. Toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na palavra e para a perfeição, sempre na palavra. Você quer, por exemplo, ensinar, ensine a igreja usando a palavra. Você quer repreender, tem que ter coragem, mas tem que ser na palavra. Você quer fazer a correção, sim, mas lembre-se da misericórdia. Você também tem o que corrigir na sua vida. Na educação na palavra, você tem que ser dedicado, porque você vai ensinar muitas vezes a mesma coisa, repetidas vezes, até que a pessoa aprenda o que deve mudar ou fazer na sua vida. Não se aprende de uma hora para outra, né? Eu li certa vez que o melhor professor é chamado de repetição. Você repete, até a pessoa aprender, tá certo? E na perfeição, que você tem que ter resiliência, você precisa ter, porque é a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um alvo grandioso para você chegar a essa perfeição e estar perfeitamente habilitado para toda boa obra, mas imagine que o seu objetivo é a igreja, que você quer levar a igreja a essa perfeição. E você vai começar como? Você vai começar ensinando, não é? a palavra, repreendendo, corrigindo, na educação e também na perfeição. O poder da pregação, não é? O poder que a pregação tem, ela transforma, é transformação. A vida sente as mudanças. E a transformação, ela ocorre através de Jesus. Tá certo? Porque a palavra que nós pregamos, a palavra de Cristo. O propósito da pregação é a vida. Quando você leva, a vida começa a ter sentido. Porque a palavra de Deus, ela dá sentido. O poder da pregação, ela leva a esperança. A vida passa a ter valor. E vocês percebem que sempre com Jesus. E a restauração, a família é abençoada. Quando pela palavra, o poder que ela contém, a família começa a ser restaurada. Porque nós falamos que o Evangelho transforma, mas muitas vezes quando chega na família, a gente pensa que não. Mas o Evangelho ele tem poder para transformar vidas, e o Evangelho tem poder também para transformar famílias, tá certo? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, não é? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, não é? Para transformar, tem o poder de mudar nossas vidas, trazendo para nossos corações esperança. Então você está com essa missão de levar a palavra de Deus, então você precisa entender tudo isso. Nós temos o hábito de sempre dar a oportunidade às pessoas a subirem no púlpito e levarem uma pregação. Até algumas pessoas entendem que são chamadas
para essa missão, e há outras que entendem que não são chamadas, né? Eita, o meu dom é outra coisa, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando eu era um jovem convertido, o que eu queria ser era um dirigente de cânticos, né? E eu acho que nem todos vocês conheceram, mas Charles Taylor, ele foi um dos melhores dirigentes de louvores aqui da igreja. E eu lembro uma vez quando eu subi no púlpito, cheguei lá, era um domingo, e eu perguntei qual hino os irmãos queriam cantar. E aí escolheram Senhor meu Deus, não é? E aí eu comecei a cantar, e o irmão Charles lá, ele disse mais baixo, não é? Eu pensei que era para baixar a voz, então eu comecei a cantar baixinho. E aí tinha um irmão aqui chamado Carlos Augusto, Cacau, que ele sabiamente, ele dizia: Regis, o Senhor te deu todos os dons, menos o de cantar, não é? Ele dizia, olha, ele disse isso durante muito tempo e eu não entendia, né? Poxa, todos os dons, não. Mas um dia eu percebi, né? Só saí, fui fazer outra coisa, não é? Até começar a pregar. Mas é bom a gente lembrar que a palavra de Deus, ela tem poder para entrar e transformar. Olhe para a sua vida, não é? Eu olho para a minha vida e vejo quanto a palavra de Deus trouxe de transformação, de propósito, no sentido, a vida tem um propósito, de esperança, tá certo? De esperança e de restauração. A minha família, eu acho que nem todos vocês sabem, mas nós não tínhamos o hábito de dizer um para o outro, eu amo você. A gente não tinha o hábito. Não fomos criados desse jeito. Quando eu me converti, então eu comecei, né? Eu comecei a dizer para minha mãe, oh, mãe, eu amo a senhora, né? Ela não dava crédito, ela não acreditava, porque não era um hábito nosso, mas eu continuei, até quando eu vi ela dizendo, eu também, mas daqui a pouco eu ouvi ela dizendo, eu amo você também, meu filho. E minha mãe, eu acho que nem todos vocês sabem, ela se converteu, foi membro dessa igreja durante muito tempo, ajudou outras mulheres a conhecerem a Cristo, as portas da casa abertas para pregar o Evangelho, mudou. Então o Evangelho entrou e restaurou, não é? Após uma transformação. Então nós precisamos acreditar. Isso eu estou dizendo porque quando você for levar a mensagem de Deus, é diferente. Por exemplo, Marcelo é professor de matemática, não é? André, você é de português, não é, André? Inglês, não é? Não me lembro mais alguém aqui como professor, mas tem nosso irmão Marcos, é mecânica não, Marcos? Eletrônica. Veja, é diferente. Você não chega com uma aula com todo respeito, viu, irmãos? Com uma aula de matemática, levando, dizendo, vou transformar a vida dessa pessoa, de um pecador, no filho do Deus Altíssimo. Não, a sua vida, a sua postura, você vai. Mas a mensagem da matemática não é essa. A mensagem do inglês não é isso. A mensagem da eletrônica não é essa. A vida de vocês é diferente e vai fazer com que as pessoas. Mas a mensagem da palavra de Deus porque não é a nossa vida, não é a nossa eloquência como um bom professor de matemática, de eletrônica, de inglês, ou seja, do que for. É a palavra de Deus que tem o poder. Então, quando você for chamado, você precisa entender isso. Você não está levando qualquer mensagem, não é verdade? Você não está levando uma mensagem qualquer, você está levando a palavra de Deus, e ela tem poder. Nós temos aqui Araújo. Quanto tempo você passou no álcool, Araújo? Hilda é misericordioso, lembra lá, misericórdia, eu já mato, quantos anos de 10 anos até a adolescência? Não, Araújo, você não bebeu alguns anos atrás, não? De 10 anos, e Araújo,
não é? O Senhor o converteu, ele parou de beber já faz quanto tempo, Araújo? 10 anos. 10 anos. E quanto tempo aqui na igreja? E eu conheço o AA. Eu já fui dar palestras no AA. É uma organização maravilhosa. Tá certo? Maravilhosa. Mas ele nem passou pelo AA. A transformação foi tão poderosa do Evangelho. E por que eu falei que eu conheço e porque eu dou credibilidade, que é para pensar que eu não dou merecimento. Pelo contrário, é uma organização esplêndida. Mas no caso dele, Jesus superou na vida. Então a palavra tem poder. Quando você for levar a mensagem, não é qualquer coisa que você está levando. A pregação, oração. Esse é o último, beleza? Acima de tudo, ore ao Senhor durante toda a preparação de sua pregação. Então é você estar orando, não é? Ore ao Senhor. Procure se apresentar com um coração puro diante do Senhor e da igreja. Um coração puro. É como eu estou dizendo, você não está levando recado, você não está com sentimentos negativos, você não está com ira, você não está magoado, você não quer atingir A ou B. Não, seu coração é puro. Você vai levar a mensagem de Deus. Tá certo? Procure se apresentar com um coração puro diante do Senhor e da igreja. Um homem de oração e coração puro é mais poderoso do que um homem de ação. Entretanto, quando este homem ora a Deus de coração e tem ação no sentido de vida, a palavra tem poder para converter. Então você ora, você está orando, Senhor, você escolhe o tema, começa a orar, começa a elaborar, pedindo a Deus, Senhor, não deixe que nenhum sentimento ruim, maligno, do pecado, entre no meu coração, na minha mente. Não quero ter nenhum tipo de raiva, rancor, ira, chatice. Quero só que a palavra do Senhor saia, meu coração puro. Então aí você está orando. Abençoe os irmãos, para que eles cheguem dispostos, para que eles não cochilem. Que covardia, né? Isso aí é covardia, né? Para que eles não fiquem brincando. Ajude as crianças para não ficarem correndo de um lado para o outro. Por favor, faça com que a parte da edição, tudo lá organizado, tudo certinho. Você pode orar, não é? Que o Senhor possa me usar como um vaso, um instrumento para chegar lá, que ninguém fique preocupado com o celular, sair para almoçar. Você tem um mar de oração que você pode pedir para as pessoas, né? E orem também por mim, isso é Paulo, né? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre, ele diz, fazer. Então, ousado, né? Ter a coragem de levar a palavra de Deus com simplicidade e seriedade até aos corações.